Oi gente, eu tô aqui gravando mais uma videoaula muito divertida. Hoje a gente vai falar de iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi um período em que as pessoas estavam tendo um raciocínio diferente em relação à forma que elas enxergavam a vida, a sociedade. Foi um movimento que surgiu no século XVIII, também conhecido como século das luzes. Por isso que o nome desse movimento é iluminismo, que veio iluminar nossos pensamentos. Um breve antecedente aqui é que o iluminismo ele vai surgir depois da Idade Média. E a Idade Média ela vai ser considerada como o século das trevas, a Idade das Trevas. Isso porque a sociedade era muito pautada em preceitos religiosos. Era uma sociedade teocêntrica, ou seja, Deus e a religião era o centro de tudo. Então, se Joãozinho chegasse na mãe dele, mamãe, por que o céu é azul? Ela ia chegar assim, porque Deus quis assim. Então, os séculos das luzes vão iluminar, é o século das luzes, iluminismo, iluminados pelo pensamento. Vim do futuro, bem no futuro, só para trazer esse adendo de quando eu descrevo sobre a Idade Média. Gente, a gente tem essa ideia muito fantasiosa da Idade Média, só que quando eu falei nesse vídeo, né, quando eu trouxe esses exemplos, era porque eu tava gravando esse vídeo para as pessoas da minha sala, eles estavam contextualizados. Eles já tinham essa questão, assim, essa noção. Então, eu só quero esclarecer que eu não acho que a Idade Média foi só um momento de ai, meu Deus, é só Deus e ai, odiamos a ciência e somos burros. Porque isso é até um negacionismo histórico, gente. Foram 1000 anos de história. Você dizer que aquela sociedade não valeu de nada, que era só um atraso, é simplesmente patético. Porque foi nesse momento que surgem as primeiras universidades, nesse momento que temos diferentes avanços científicos. Talvez não seja o tipo de avanço que a gente enxerga hoje em dia, né? Porque hoje em dia é tudo muito acelerado. Talvez a prioridade da ciência fosse outra naquele momento, mas dizer que esse momento da história foi extremamente inútil é simplesmente ridículo. Então, quando eu faço essa caricatura, gente, é só um lembrete, tá? Não é uma verdade e quando eu gravei esse vídeo foi direcionado para pessoas que já estavam contextualizadas, então eu só estou trazendo aqui que eu não acho que a Idade Média foi um atraso para a humanidade, porque tem muito essa fantasia de que tinha castas bruxas e tudo mais, e enfim, tem muitas falácias sobre essa história, esse momento da história, que inclusive foram promovidas pelo iluminismo para manchar essa imagem da Idade Média e das crianças que tinham por ali, né, não só religiosas, mas como enxergar a sociedade, porque eles queriam mostrar que o iluminismo era algo assim, uou, vamos nos desprender disso. Então, é só isso que eu queria trazer, tá? Eu não sou aquelas pessoas que ficam, Idade Média é ridícula. Gente, não tem como, tá? Então, assim, é só isso que eu queria trazer e, por favor, não me odeiem. Então, essa é uma introdução para o iluminismo. No iluminismo, a gente tinha o ideal voltado para a razão e esclarecimento dos fenômenos da vida, com o objetivo de que a humanidade progredisse. A gente pode dizer que o iluminismo foi uma revolução cultural, porque alterou a forma que as pessoas enxergavam os fenômenos naturais, a sociedade, a política, e foi o principal causador de muitas mudanças sociais. Ele vai impactar até mesmo aqui no Brasil. Então a gente tem impactos como, em geral, a Revolução Francesa, se baseou muito nos pensamentos iluministas. A gente tem as revoluções aqui no Brasil, que era a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, vai causar independências de muitas colônias e, enfim, vai alterar mesmo o pensamento das pessoas. As ideias iluministas vão surgir na Europa. Sempre a Europa, né? Vai ser um contexto em que a Europa vai estar passando por muitas transformações, porque vai ter reforma religiosa, formação de Estado Novo, as grandes navegações. Enfim, vai ter várias transformações ali e nesse momento a Europa está acumulando muitas riquezas e é nesse contexto que o iluminismo surge. E como eu disse anteriormente, o iluminismo ele é considerado um rompimento da Idade Média, porque ele quebra com esses preceitos de que religião é o centro de tudo e os pensadores iluministas passam a enxergar a igreja como inferior à ciência. Isso porque a igreja não consegue explicar o que a ciência consegue. Inclusive, uma curiosidade é que
Nesse período iluminista, surgiu a Enciclopédia, que era um grande manuscrito que buscava reunir todos os conhecimentos possíveis, e ali tinha várias descobertas de diferentes filósofos. E também é nesse período que surge as ideias do Lavoisier. Lembra do na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Ele começa a acender seus conhecimentos nesse período. O iluminismo vai ter algumas vertentes de pensamento e nisso eles vão se agarrar muito no liberalismo. Então a gente tem o liberalismo político, liberalismo econômico e a liberdade de expressão. O liberalismo político era muito pautado na crítica à monarquia. Isso porque na época a monarquia era a monarquia absolutista. Caso você não lembre, a monarquia absolutista era caracterizada como o rei tendo o principal poder político. Então não tinha participação popular, o rei era escolhido por Deus, e além de ser escolhido por meio dessa divindade, só podia ser rei se você fosse herdeiro. Então eles queriam mudar isso, eles queriam que existisse um poder repartido, não somente o rei comandando. Temos também o liberalismo econômico, que vai lutar pelo fim do mercantilismo, que era o sistema econômico da época, aquela coisa de trocas e metais e tudo mais. E eles vão buscar a propriedade privada, que exista uma propriedade privada e que o Estado não tenha controle sobre a economia. E a liberdade de expressão, eles acreditavam também que deveria existir, que o nome é autoexplicativo, seria a livre escolha de expressar seus pensamentos. O iluminismo, a gente pode fazer algumas críticas em relação a ele. Hoje em dia, assim, analisando o movimento, não era só, nossa, somos pensadores incríveis. A gente tem alguns pontos a ali julgar. As críticas que podemos fazer é que, primeiramente, os pensadores iluministas eram muito eurocentristas. Isso porque eles acreditavam que a Europa era superior a outros continentes. Sim, a Europa foi o berço de diversos pensadores, diversas revoluções e tudo mais. Mas isso não significa que ela é o melhor continente, não. Outra questão também é o machismo. Isso porque muitos pensadores acreditavam que as mulheres elas eram racionalmente inferiores que os homens. E por isso elas não tinham direitos igual, não deveriam ter direitos tal qual os homens. Então elas não poderiam votar, por exemplo, porque elas não eram racionalmente do mesmo nível que eles. Você acha que homem pensa? Por fim, tinha o racismo, em que as pessoas negras elas eram vistas como irracionais. As mulheres já eram racionalmente inferiores, mas os povos africanos nem racionais eram considerados. Eles eram vistos como irracionais e selvagens. Então essa foi a videoaula. E é isso, eu vou finalizando por aqui. É isso, um beijo da Anitta.